Naquela noite não escutaram ruídos. Frodo, porém, não podia dizer com certeza se foi em sonhos ou acordado que ouviu uma doce voz cantando em sua mente, uma canção que vinha como uma luz pálida atrás de uma cortina de chuva cinzenta, a voz crescendo até transformar aquele véu chuvoso em cristal e prata, para depois se distanciar, revelando aos olhos um campo muito verde sob a luz do sol. A visão se desmanchou com o despertar e ali estava Tom, assobiando como um bando de pássaros. O sol já subia atrás da colina, emitindo luz através da janela. Lá fora, a paisagem estava verde e dourada. Depois de jejum, que novamente tomaram sozinhos, os hobbits se prepararam para dizer adeus, sentindo nos corações o peso que permitia uma manhã como aquela, fresca, clara e limpa, sob um céu lavado de outono, de um azul tênue. Uma brisa fresca soprava do noroeste. Os tranquilos pôneis já estavam quase ariscos, farejando e se mexendo inquietos. Tom saiu da casa e acenou com o chapéu. Depois dançou na porta de entrada, dizendo que os hobbits deveriam se levantar e partir, e em boa velocidade. Saíram cavalgando ao longo de uma trilha sinuosa que vinha de trás da casa, inclinando-se na subida em direção ao topo da colina ao lado norte, onde desaparecia. Tinham acabado de descer dos pôneis para conduzi-los pela última ladeira íngreme, quando, de repente, Frodo parou. "Fruta d'ouro!" gritou ele. "Minha linda senhora, toda vestida de verde prata. Não lhe dissemos adeus, nem a vimos desde ontem à noite." Estava tão perturbado que já ia voltando, mas naquele momento um chamado, uma voz cristalina, desceu ondulando colina abaixo. Ali no topo estava ela, acenando para eles. Os cabelos esvoaçavam soltos e, conforme captavam a luz do sol, brilhavam e reluziam. Uma luz como o brilho da água sobre a grama orvalhada vinha de seus pés, enquanto dançava. Os hobbits correram ladeira acima e pararam sem fôlego ao lado dela. Fizeram reverências, mas com um aceno de braço ela pediu que olhassem em volta. Ali, no topo da colina, puderam ver a paisagem sob a luz da manhã. Agora tudo estava claro e podia-se enxergar longe. Na vinda, quando tinham parado no outeiro da floresta, quase não puderam enxergar nada por causa da névoa que lhes velava a visão. Mas agora o outeiro aparecia, erguendo-se claro e verde por entre as árvores escuras do oeste. Naquela direção, o terreno coberto de vegetação se levantava em cordilheiras verdes, amarelas, avermelhadas sob o sol. Atrás delas se escondia o vale do Brandevin, ao sul. Sobre a linha do Voltavime havia um brilho distante, como de vidro claro, no ponto em que o rio Brandevin fazia uma grande curva no terreno mais abaixo, para depois correr para regiões desconhecidas dos hobbits. Ao norte, além das colinas que iam sumindo, a terra fugia em espaços planos e protuberâncias cinzentas, verdes e cor de terra, até desaparecer na distância sombria e sem forma. Ao leste, as colinas dos túmulos se erguiam, topo atrás de topo, dentro da manhã, subindo da visão numa conjectura. Não passava de uma conjectura azul, com pontos de um branco remoto que se misturava ao céu no horizonte, mas que, mesmo assim, falava-lhes das montanhas altas e distantes, presentes na memória de antigas histórias. Encheram os pulmões de ar, sentindo que um salto e alguns passos largos os levariam aonde quisessem. Parecia fraqueza de espírito irem andando em direção à estrada ao longo das bordas enrugadas das montanhas, quando na verdade deveriam ir aos pulos, com o mesmo vigor de Tom, sobre os degraus de pedra das colinas,
diretamente até as montanhas. O frutadouro dirigiu-lhes a palavra, chamando sobre si seus olhares e pensamentos. Apresse-se agora, belos convidados, disse ela, e continuem firmes em seus propósitos, rumo ao norte com o vento no olho esquerdo e sorte em seus passos. Apressem-se enquanto o sol brilha. E para Frodo ela disse: Adeus, amigo dos elfos. Foi um encontro feliz. Mas Frodo não teve palavras para responder. Fez uma grande reverência, montou o pônei e, seguido pelos amigos, avançou lentamente pela descida suave atrás da colina. Perderam de vista a casa de Tom Bombadil e o vale, e depois a floresta. O ar ficou mais quente entre as paredes verdes formadas pelas encostas das colinas. O cheiro da turfa subia forte e doce. Voltando-se, ao atingirem o fundo do Vale Verde, viram a Frutadouro, agora pequena e esguia, como uma flor ensolarada contra o céu. Ainda estava ali, olhando-os, com as mãos estendidas na direção deles. No momento em que olharam, saudou-os com a voz cristalina, e levantando a mão, virou-se e sumiu atrás da colina. O caminho se estendia sinuoso ao longo do fundo do vale, volteando à base verde de uma colina íngreme, para depois chegar a outro vale mais amplo e mais fundo, continuando através das saliências de outras colinas, descendo pelas bordas longas, subindo de novo pelas encostas suaves, chegando a novos topos e descendo outros vales. Não se via árvore ou qualquer sinal de água. O território era de capim e turfa curta e macia. Tudo era silêncio, a não ser pelo sussurro do ar e por gritos agudos e solitários de aves estranhas. Conforme continuavam, o sol subia e o calor aumentava. Cada vez que atingiam o topo, tinham a impressão de que a brisa diminuía. Quando olhavam em direção ao oeste, a floresta distante parecia estar fumegando, como se a chuva que caíra estivesse subindo vaporizada das folhas, raízes e do solo. Agora uma sombra envolveu o horizonte, uma neve escura sobre a qual só parecia um chapéu azul, quente e pesado. Por volta de meio-dia, chegaram a uma colina cujo topo era amplo e achatado, como um prato raso com uma borda verde elevada. Ali dentro o ar estava parado e parecia que o céu estava perto de suas cabeças. Atravessaram o topo para olhar para o norte. Então os corações se alegraram, pois parecia óbvio que já tinham avançado mais do que esperavam. Sabiam que as distâncias agora ficavam nebulosas e incertas, mas não havia dúvida de que as colinas estavam chegando ao fim. Um vale comprido se estendia lá embaixo, escrevendo curvas em direção ao norte, até chegar a uma abertura entre duas encostas íngremes. Adiante parecia não haver mais colinas. Ao norte mal se podia enxergar uma linha longa e escura. Aquela é uma fileira de árvores, disse Mary, que deve estar demarcando a estrada. Ao longo dela, por muitas léguas a leste da ponte, árvores crescendo. Dizem que foram plantadas antigamente. Esplêndido, disse Frodo. Se conseguirmos avançar bastante esta tarde, como fizemos de manhã, já teremos deixado as colinas antes de o sol se pôr, e então poderemos caminhar à procura de um lugar para acampar. Mas, no momento em que falava, olhou para o leste e percebeu que daquele lado as colinas eram mais altas e olhavam-nos de cima. E todas aquelas colinas estavam cobertas por montículos verdes, alguns deles com pedras fincadas, que apontavam para o céu como dentes afiados em gengivas verdes. A paisagem tinha algo de perturbador. Por isso, eles se viraram e desceram para dentro do círculo côncavo. No meio dele ficava uma única pedra, que se erguia sob o sol, e que naquela hora não projetava sombras. Não tinha um formato definido, mas parecia ter um significado, como um marco ou um dedo guardião, ou, mais ainda, um aviso.
Mas eles estavam famintos e ainda era meio-dia. Ora que espanto os temores! Resolveram se encostar na pedra do lado leste. Era fria, como se o sol não tivesse o poder de aquecê-la. Mas naquele momento isso pareceu agradável. Ali comeram e beberam. Fizeram a melhor refeição ao ar livre que se poderia desejar, pois a comida vinha de lá debaixo da colina. Então tinha arranjado o suficiente para passarem bem o dia. Os pôneis descarregados passeavam pela grama. A cavalgada sobre as colinas e a refeição pesada, o sol morno, o cheiro da turfa, o longo tempo que ficaram deitados, esticando as pernas e olhando o céu lá em cima. Talvez essas coisas sejam suficientes para explicar o que aconteceu. De qualquer modo, foi assim que aconteceu. Acordaram de súbito e perturbados de um sono que não estivera em seus planos. A pedra fincada estava fria, projetando uma sombra comprida e pálida, que se estendia ao leste sobre suas cabeças. O sol, de um amarelo claro e aguado, brilhava através da névoa logo acima da encosta oeste da concavidade em que estavam deitados. Ao norte, ao sul e ao leste, além da encosta, a neblina estava espessa, fria e branca. O ar estava quieto, pesado e gelado. Os pôneis se encostavam uns nos outros, com as cabeças para baixo. Os hobbits pularam de pé, alarmados, e correram até a borda oeste. Descobriram que estavam numa ilha em meio à neblina. Quando olharam tristes para o céu que se punham, viram-no afundar diante de seus olhos no mar branco, e uma sombra fria e cinzenta se espalhava no leste atrás deles. A neblina subia pelas encostas, ultrapassando a altura de suas cabeças, até se tornar um telhado. Estavam enclausurados no recinto de neblina, cujo ponto central era a pedra fincada. Tiveram a impressão de que estavam sendo aprisionados numa armadilha, mas mesmo assim não se desesperaram. Ainda podiam lembrar-se da visão que os enchera de esperanças, da linha da estrada, que ainda sabiam em que direção ficava. De qualquer modo, sentiam agora tamanha repugnância por aquele lugar côncavo em volta da pedra, que mal podiam pensar em ficar lá por mais tempo. Arrumaram as mochilas tão rápido quanto os dedos gelados permitiram.